questão da nomenclatura de cadeias aromáticas ramificadas. Então eu pretendo ser um pouco mais breve nessa aula para não se tornar um tanto quanto cansativa. Próximo vídeo nós trabalharemos a questão, de resolução de exercícios. Então, bom pessoal, a gente pode dizer então, complementando a aula passada, que as cadeias fechadas elas têm uma regra de nomenclatura um pouco diferente do que a gente viu na cadeia aberta. Então a cadeia fechada, quando eu tenho a presença de apenas um radical, eu não preciso me preocupar com a posição que esse radical vai estar dentro da cadeia. Então eu só vou, como via de regra, nomear esse radical e a cadeia na qual ele está inserido. Então, no nosso exemplo, eu tenho um radical metil ligado a uma cadeia do ciclopropano. Então, o nome do meu composto é o metilciclopropano, ok? Não tem nada muito diferente do que a gente viu até agora. Dando continuidade então na nossa aula, vejam, agora eu tenho uma cadeia um pouco diferente, uma cadeia que tem um radical, aqui podemos ver, ele tem um radical etil ligado a uma cadeia do ciclopentano. Então, o nome do nosso composto vai ser o etilciclopentano. Tudo bem? Então, dando continuidade, vejam, não é difícil, a gente tem que prestar atenção no que está sendo analisado, mas não é difícil. Quando eu tenho apenas um radical, está tranquilo. Agora vamos ver na sequência então. Vejam que agora eu tenho dois radicais metil dentro da minha cadeia do ciclopentano. Então como vai ficar o nome desse composto? Então eu tenho duas possibilidades. Vejam, vou escolher um radical como sendo radical 1. Então vou radical 1, carbono 2, carbono 3, eu tenho o segundo radical. E na segunda possibilidade de cadeia, vejam que eu escolho aquele mesmo radical como sendo radical 1, ok? E aí eu vou do carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Então vejam, carbono 4. Então olhem a diferença que eu tenho nesses dois tópicos. No primeiro exemplo, nessa cadeia superior aqui, nessa primeira cadeia, a distância entre os dois radicais é de 3 átomos de carbono, enquanto que a segunda cadeia, a distância é de 4 átomos de carbono, estão vendo? Então, neste caso, eu vou escolher como sendo a minha cadeia, ou como sendo a minha orientação preferencial, aquela cadeia que tem menor distância entre os átomos de carbono. Então, aqui onde eu tenho os radicais no carbono 1 e no carbono 3. Então, com isso, eu consigo, então, nomear a estrutura que eu estou procurando. Então, o nome desse composto é 1,3-dimetilciclopentano, ok? Se eu tivesse dois radicais diferentes, pessoal, a regra de posicionamento ela não muda, ela é a mesma. Então, eu tenho que orientar os meus carbonos de acordo a eles ficarem o mais próximo possível, ter o mínimo de átomos de carbono entre eles, e a nomenclatura se daria em ordem alfabética, como a gente já viu. Então, não tem nenhuma dificuldade, nenhuma diferença muito significativa em relação às cadeias abertas que nós vimos até agora. Então, dando sequência, comparado ao etilciclopentano, agora nós temos uma segunda cadeia, que tem um radical metil e tem uma ligação dupla. Então agora como que eu vou fazer para eu orientar? Pessoal, quando eu tenho ligação dupla, a ligação dupla ela se torna a referência da minha cadeia. Então o que que eu vou fazer? Vou ver as orientações. Então vejam que se eu pegar uma orientação de uma ponta da dupla como carbono 1, a outra ponta da dupla carbono 2, e o carbono 13 eu tenho a minha ramificação, eu vou ter uma distância entre o início da cadeia e a minha ramificação menor do que eu tomar, por exemplo, a estrutura da direita da minha ligação dupla, como sendo o carbono 1. Então eu vejo 1, 2, 3, 4, 5. Vejam a volta que a minha cadeia vai dar, como vai ficar longe do início da cadeia. Então por isso, o início da cadeia vai ser esse carbono marcado aqui número 1 em vermelho, número 2 e no número 3 eu tenho o meu radical. Então como ficaria o nome desse composto? Ficaria o
3-metil, então vejam, ó, no carbono 3 eu tenho radical metil, ciclopente, porque é uma cadeia fechada, tá? Ciclopente, porque é uma cadeia fechada, e no carbono 1 eu tenho a minha ligação dupla, então ciclopente 1-eno. Se eu tivesse mais radicais, eu teria que ver a distância a menor distância entre os radicais do início da cadeia. Não mudaria muita coisa, ok? Agora, pessoal, quando nós temos cadeias aromáticas ramificadas, a coisa muda um pouco. Bem, vejamos o nosso exemplo. Então, nós temos uma cadeia aromática ramificada, onde nós temos um radical metil. Então, como vocês podem ver aqui, né, na lateral, ele está ligado a um benzeno, tá, pessoal? Está ligado aqui a um benzeno. Então, quando a gente tiver cadeias aromáticas ramificadas, a gente vai dizer o nome do nosso radical mais o nome do hidrocarboneto aromático que está ligado a essa cadeia, tá? Então, no caso da nossa cadeia aromática, é o metilbenzeno, ok? Então, a gente consegue visualizar aqui. O metilbenzeno, pessoal, ele também pode ser chamado de tolueno. Então, eu tenho que ter esse cuidado quando eu for falar de cadeias de hidrocarbonetos aromáticos ramificados, porque ela pode apresentar mais de uma nomenclatura, como a gente já viu, né? Para os hidrocarbonetos, apresentar nomenclaturas próprias, vamos dizer assim, tá? Bom, quando eu tenho dois radicais iguais ligados dentro do anel aromático, eu tenho algumas denominações que podem ser usadas para identificar a posição desses radicais dentro da minha cadeia de anel aromático. Então, para isso, eu tenho as posições orto, posição meta e posição para. Essas orientações são necessárias para simplificar a informação quando ela é passada, né, para a gente. Então, a posição orto, pessoal, ela é uma posição onde os radicais encontram-se na posição 1, 2. Então, podemos dizer que os dois radicais eles estão em carbonos vizinhos. A posição meta, que é a posição 3, e a posição para, que é a posição 1, 4. Então, a posição para ela é bastante característica, porque os radicais eles estão em lados opostos do meu anel aromático. Muito bem. Então, no caso aqui do nosso composto, né, estou representando aqui para vocês, né, então vocês podem ver, é o dimetilbenzeno, tá? Então, eu tenho dois radicais metil dentro da minha cadeia de anel aromático. Analisando a posição desses dois radicais metil dentro da minha cadeia de anel aromático, então eu posso verificar que eles estão na posição 1 e na posição 2. Então, como a gente pode ver aqui, posição 1 e posição 2. Então, é o 1,2-dimetilbenzeno nesse caso, ok? 1,2-dimetilbenzeno. O 1,2-dimetilbenzeno, ele também é chamado de ortodimetilbenzeno, porque eles admitem a posição orto dentro da cadeia de anel aromático. E o ortodimetilbenzeno, né, ele pode ser chamado também de ortoxileno. Por quê? Porque o dimetilbenzeno, ele é conhecido por xileno. Então, lembre-se, pessoal, daquela questão. Hidrocarbonetos aromáticos apresentam nomenclatura própria, ok? Ok. Prosseguindo, então, nós temos agora o nosso novo dimetilbenzeno, porém agora os radicais estão na posição 1 e na posição 3. Então, veja, 1, 2, 3. Então, nesse caso, o composto que a gente vai ter é o 1,3-dimetilbenzeno. O 1,3-dimetilbenzeno, ele também pode ser chamado de metadimetilbenzeno, e como o dimetilbenzeno ele é chamado de xileno, ele também pode ser chamado de metaxileno, ok? Então, essas questões, né, pessoal, apenas estudando, refazendo, para que vocês possam relembrar com mais facilidade, e são questões assim que às vezes elas pegam por conta da memorização, então tem que lembrar que o dimetilbenzeno é chamado de xileno. E seguindo, né, então a terceira orientação é a orientação para. Então, nós temos um radical metil na cadeia, no carbono 1 da nossa cadeia e outro radical metil no carbono 4. Então, vejam, posição 1, 4, dois radicais metil, então é 1, 4 de metilbenzeno. A posição 1, 4 ela é chamada também de posição para. Então, o composto pode ser chamado de para-dimetilbenzeno ou também de para-xileno. Vejam que a posição para, pessoal, a orientação para, ela é bastante simples, né, de ser verificada, uma vez que cada um dos radicais, né, eles estão inseridos em pontas opostas da minha cadeia,
ok? Quando a gente trabalhar cadeias de hidrocarbonetos naftalênicos, então a gente tem que pensar nessa questão de que muitas vezes fica difícil de eu orientar o lugar onde esse radical ele está inserido. Então a gente segue na seguinte regra: quando o radical ele está no topo ou na base da nossa cadeia de anel aromático naftalênico, então nós temos a posição alfa. Então se eu tivesse um radical metil nessa posição, ele seria o alfa-metil naftaleno. Quando o meu radical ele é inserido nas laterais da minha cadeia, né, tipo, ali eu posso observar, né, nos lados direito e esquerdo da minha cadeia, ele vai assumir a configuração beta. Então seria o beta radical naftaleno. Se for radical metil, seria beta metil naftaleno, tá? Então tem que lembrar dessas questões, né? O naftaleno ele é bem específico quanto a isso aí, ok? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, né? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, né? Serão respondidos. Não esqueça de curtir e compartilhar, né, o vídeo. Na próxima aula eu trarei alguns exercícios, né, para que a gente possa fixar esses conceitos. Então, pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.